Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha iluminar os nossos corações. Hoje eu quero falar aqui da palavra em Efésios. Não tem muito o que falar, né? Só a leitura já nos esclarece bem o que Deus quer nos transmitir hoje, né? Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra que Paulo nos escreveu, né? Através do poder de Deus, através do Espírito de Deus. É muito interessante essa palavra, o que ele deixou, né? Escrito para os gentios, para nós também, né? Que hoje já não somos mais gentios, graças a Deus, né? Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelas muitas misericórdias, né? Porque sem ele nada somos, né? Versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eita glória! Nos abençoou com todas as bênçãos. Vê isso, vê isso. Olha isso, gente, com todas as bênçãos. A salvação é muito importante, né? Muito importante que a gente venha dar mais crédito a isso, né? Dar mais crédito. Porque não tem a segunda vez não, né? Não tem a segunda vez. Nós precisamos sair daqui com a botija cheia. Né? Eram as 10, né? As 10 prudentes, as 5 prudentes e as 5 loucas. Né? Quem encheu a botija, quem leu a palavra, quem andou nos mandamentos de Deus, né? Quem respeitou, colocou tudo no coração, encheu a botija. Mas as outras foram deixando o tempo passar, todas adormeceram. Não é assim que fala a palavra? Todas dormiram. Aí no dia de Jesus, somente as 5 prudentes foram salvas. Então é aqui, agora, é aqui agora. Nós não temos encarnação, como diz por aí, isso é coisa do diabo. Não tem, você não tem segunda vez, como Cristo veio uma vez só, né? E padeceu por nós na cruz. Uma só vez, nós também temos uma vez para nos converter. E encher a botija, ler a palavra, colocar na tábua do coração, ficar preparado para quando vier Cristo, né? A gente está preparado. Mas se vai deixando, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pode morrer amanhã, ninguém sabe a hora. Tem crianças, como eu já falei aqui, né? Que tem jovens que vão, idosos, não tem idade, a gente não sabe a hora. Então a gente tem que estar preparado. E a gente vai deixando. Depois eu leio a Bíblia, depois eu faço a obra, depois eu me converto. E aí passa o tempo, ou chega a sua hora, ou a minha, a gente não sabe, né? Então a gente precisa estar preparado com a botija cheia. Em Jesus Cristo, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou caridade, né? E nos predestimou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si do amado, ou em Jesus, né? Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Eita glória! Segundo a riqueza da sua glória, remissão, né? Das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, meu Deus do céu. Glória a Deus, né? Que nele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Olha isso. É muito... me deu até vontade de ler de novo essa passagem aqui. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Eita glória! Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Eita glória! Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Não podemos desfalecer, né? Colocar isso no coração e lutar, porque realmente é uma guerra, né? É uma guerra, né? A gente precisa lutar, vencer, né? Na verdade, porque só vai ser salvo quem prevalecer até o fim. A palavra mesmo nos diz essas coisas, né? Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Olha isso, gente. Qual é a palavra da verdade? Como eu sempre falo aqui, para tomar cuidado com o que as pessoas pregam por aí, né? Porque Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então a gente precisa ficar bem atento a essas coisas, não sair engolindo tudo que se pregam por aí, porque a coisa tá séria, né? É o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. O evangelho da salvação é o Novo Testamento. É o que Paulo pregava, como eu sempre falo aqui, tenho que estar sempre falando isso, porque Deus me chamou para isso. É o que Paulo pregava, ninguém vê Paulo pregando lá Números, ninguém vê lá Paulo pregando Isaías, a gente vê eles dando exemplos de algumas coisas. Não que não seja importante, mas que Jesus já veio fazer nova todas as coisas. A salvação está em Jesus Cristo. Então devemos pregar salvação, que é Jesus Cristo. É bom ler, né? É bom ler. Conhecer, saber das leis, saber o que a gente pode ou não fazer.
né? Mas tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí dentro das igrejas. É isso que eu quero dizer. Porque o diabo usa, né? O diabo usa. Tem muita gente que não está em santidade com Cristo, né? Só vai na igreja para pregar, nem ora. Muitos nem oram. Nem ora. Aí pega a Bíblia e vai para a igreja pregar. Aí o diabo tá ali, usa. Porque tá vulnerável, ficou fácil para ele usar. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com o que a gente coloca no coração, né? Saindo aí, dragando tudo que ouve, na verdade, né? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Né? Precisamos então estar em santidade para Deus nos mostrar, né, todas essas coisas. Para a gente não ser enganado facilmente, né? Para Ele nos revelar, né, as coisas, né, do espírito, da sabedoria. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Ainda tem muita gente por aí que a gente vê, né? A gente ouve falar e a gente vai conversar também, a gente vê, né? Que ainda não crê que Jesus é o único caminho, a única porta, a única esperança. Foi Ele que deu a vida por nós na cruz, né? Foi Ele. Não tem santo, não tem santa, não tem nada e ninguém que pode nos tirar daqui. É Jesus Cristo. Ele que deu a vida por nós na cruz. Então devemos crer em Jesus Cristo, orar, né, em Jesus Cristo. Porque é Ele que deu a vida. Né? Foi Ele que foi lá e morreu na cruz, não foi nenhum santo. Né? Não foi ninguém. Acima de todo principado e poder, e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Eu vou dar uma lidinha aqui no 19 para a gente entender melhor aqui, senão vai ficar um pouco... Então vou voltar lá no 19. E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio. As potestades, tem muitas potestades por aí, né, poderosa, que se a gente não tiver enraizado em Jesus Cristo, Ele nos tira da presença de Deus. E Jesus está sobre tudo e todos, Deus fala aqui na palavra. Então é só Ele para nos guardar, né? Mas a gente precisa querer.
né? Ninguém pode te tirar do amor de Cristo. Ninguém pode nos tirar do amor de Cristo. Mas se a gente desfalecer, a gente mesmo nos tira. Né? Quando a gente quer uma coisa, ninguém consegue tirar. Quando a gente não quer, a gente mesmo sai sem querer. Né? E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha isso. Sobre tudo e todos constituiu cabeça da igreja. Então não tem anjo, nem potestade, nada pode nos tirar do amor de Deus. Nada pode nos tirar da esperança em Jesus Cristo. Porque Ele é a porta, né? Que é seu corpo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eita glória, cumpre tudo em todos, desde que a gente prevaleça, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Por quê? Porque ele se entregou na cruz por nós. A gente nem era nascido ainda, né? Então a gente ainda estava em ofensas e pecados, porque a gente ainda não tinha se convertido a Jesus Cristo. A gente só vai ser livre depois que a gente se converte e prevalece até o fim. Aí a gente vai ser livre, né? Por enquanto, quem não se converteu ainda está debaixo das ofensas e do pecado. Que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o mal, o diabo, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É só não se converter. Se não se converter, anda desse jeito que Paulo está falando aqui, né? Anda junto com o príncipe da potestade, da desobediência. Precisa se converter, se batizar, né? E confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Se não fizer isso, não está em Cristo, ainda está debaixo do pecado. Se morrer agora, ou amanhã, ou seja lá quando for, não sobe para o céu com Jesus Cristo. É tão sério a coisa, e a gente não presta atenção, e a gente fica andando de qualquer jeito. Aí, se de repente a gente é cortado, acabou. A botija está vazia. Aí lá não vai dar para buscar mais do azeite. É aqui, ó. É agora. É agora. Não é? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, olha isso, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Antes de nós nos converter, nós éramos filhos da ira. Imagina isso, né? Agora a gente sabendo disso, será que a gente vai querer voltar a ser filho do mal? Eu espero que não, né? Espero que todos nós que estamos aqui em Jesus Cristo prevalecemos até o final. Para a gente não ser, né? Para a gente não voltar a ser filho da ira ou do diabo, como queira. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha isso. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas ou nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela fé em Jesus Cristo somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando pela fé, né? Nos fez pela fé. Né? Quem crê pela fé já está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Quem crê até o final, né? Quando sair daqui, né? Um dia vai se assentar nos lugares celestiais com Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Eita, glória a Deus! Só não podemos desfalecer, né? Para mostrar nos séculos vindouros a sua abundante riqueza da sua glória, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eita glória! Se não for por Cristo, não adianta. Em Cristo Jesus. Ainda que tenham, né, a gente ouve falar aí, mas a gente sabe que Deus não perde controle. Ainda que a gente tantas traduções que já teve, né, da palavra. Quantas coisas a gente sabe que se perdeu. Mas o essencial da palavra está aqui, que é a salvação. A gente sabe que vai chegar um dia que a gente não vai encontrar mesmo mais a palavra, né? Mas isso já é preditado por Deus. Deus já sabe, não que ele perdeu o controle, né? Um dia vão procurar a palavra daqui, vai para lá e vai para cá e ninguém vai encontrar mais. Mas por enquanto ainda temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Por aí a gente vê que ainda falta um pouco de tempo, né, para gente, para se converter, né? Mesmo porque também ainda tem o assolador, né? Tem o assolador. E não vai ser fácil, a gente sabe disso. Ainda vai ter o chip na mão, na testa, então ainda tem um pouquinho de tempo, né, para a gente se arrepender dos nossos pecados, né, e se achegar a Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eita glória! Mas a gente sabe, né, que Jesus mesmo diz: quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Mas só que assim, nós precisamos ser salvos pela fé. Não adianta fazer as obras de Cristo e não ter fé, né? Que aí também não vai adiantar nada. Mas tendo fé e fazendo a obra de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo, aí a palavra diz: quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas, né? De Cristo para cá. Do Novo Testamento, que eu digo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas, para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentil na carne, e chamados incircuncisão,
pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A circuncisão de Cristo foi o corpo de Cristo, né? A circuncisão, de Cristo, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A circuncisão dos homens, antigamente, né, que se fazia, era cortar, né, a pelinha do pipi do neném ou do homem. Aquela pelinha lá que sobra. Essa era a circuncisão. Era assim, né? Essa era a lei. Era a obra da lei. Agora é pela fé. Agora sabendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador e confessando, essa é a circuncisão que se faz hoje em dia. Hoje pode-se fazer essa circuncisão tanto homem como mulheres, que antes não se fazia com mulheres, né? E a gente vê que já ficava um pouco meio que estranho tudo isso, né? Não que Deus não sabe o que faz, né? Mas era a lei que tinha antes. Porque ele não queria, antes de Cristo, anunciar todas essas coisas. Anunciando todas essas coisas agora, depois de Cristo, para que pela fé sejamos salvos. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelas que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, antes de Jesus Cristo vir, naquele tempo, mesmo fazendo todas essas coisas que mandava a lei, né? Ainda estava sem Cristo. Por quê? Porque a lei não tinha o poder, né, de salvar. Né? O que tem poder de salvar é o sangue de Jesus Cristo, que faz a remissão dos pecados. A lei não tinha essa força, porque não tinha o sangue de Cristo. Por isso, Cristo veio fazer nova todas as coisas e quem crê em Cristo, a lei já está abolida. Não que a gente pode sair por aí fazendo o que quer, pecar, claro que não. Mas quem está em Cristo está por cima da lei, está por baixo do mandamento de Cristo. Né? Porque quem não se converter a Cristo, a própria lei já condena. Porque se a gente não andar conforme tudo que está escrito na lei, a gente é condenado. Só Cristo fez isso. Só Cristo. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é Deus. Ele conseguiu, com a força do próprio braço, a salvação dele e de nós todos. Por isso a lei não tem força para salvar. A lei que eu digo é o Antigo Testamento. Temos tudo isso aqui escrito. Em Gálatas, em Hebreus, né, em Romanos. Está tudo escrito, essas coisas que eu tenho falado e tenho pregado já isso aqui. Aquele que naquele tempo estávamos sem Cristo e separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Mesmo fazendo todas aquelas coisas que se pediam, né, no Velho Testamento, ainda assim estava sem Deus, como está escrito aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, ou mortos espiritualmente falando, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quer dizer, né, já está com Cristo, já tem a esperança, eu digo assim, né, da vida com Deus. Porque se não prevalecer, não vai adiantar. Tem que prevalecer, né?
Não adianta só se batizar, se converter e depois esquecer de tudo. Pior ainda. Porque aí não deu importância para a dor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Olha isso. As leis dos mandamentos. Jesus Cristo quebrou, né? Que consistia em ordenanças. Olha isso. Por isso que eu falo, toma cuidado com as coisas que se prega na igreja, né? Fica atento a essas coisas. Saindo aí dando glória a Deus, aleluia, para essas coisas que se falam, né? Que consistia, como está escrito aqui, mas desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e um corpo, matando com ele as inimizades. É muito interessante essa passagem aqui. Vou até ler de novo aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, né? Antes de Cristo existia o tabernáculo lá, né? Que só podia entrar lá dentro os sacerdotes, que era para orar pelo povo. E a gente não podia orar direto, como a gente ora a Deus hoje, se ajoelhar, né? Em secreto. A gente não fazia isso. Então tinha que fazer assim, conforme eram os mandamentos daquela época. Vê como as coisas mudaram. A gente precisa dar muito valor no sangue do poder de Jesus Cristo. Porque ele tirou essa separação, tirou o véu, né? Agora a gente tem acesso a Deus para orar. Basta que a gente tenha fé. Orar e se santificar na presença de Deus para que Ele venha ouvir as nossas orações, né? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eita glória! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ai, ai. Uma vez eu conversando, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Uma vez eu conversando com um diácono da igreja, e estava o pastor, eu e o diácono. Aí
ele estava perguntando lá de pedra da esquina, tal. Eu falei, a pedra da esquina é Jesus Cristo. Mas para que eu falei isso, né? E aqui está escrito, é só a gente ler aqui, né? E dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está bem claro aqui. Né? Eu já tinha lido isso várias vezes, em outras passagens também está escrito que Jesus é a principal pedra. Quem tropeça nessa pedra se quebra todo, né? Como fizeram os fariseus na época e até hoje, né? Muitos tropeçam. Né? E foi um auê doido. Eu preferi ficar quieto, né? Porque já viu, já. No qual todo o edifício bem ajustado acresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, né? Espero que ninguém saia tropeçando então nessa pedra, né? Na principal pedra da esquina, né? Que a gente venha ter fé e esperar em Jesus Cristo, né? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Paulo foi maravilhoso, né? Era perseguidor da igreja, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E ele foi para ele revelado muitas coisas que para os discípulos que andavam com Jesus não tinha sido revelado. Né? Como ele mesmo diz aqui, né? Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. E olha que graças a Deus, né? Porque ele nos deixou aqui escrito todas essas coisas para nos vivificar em Cristo Jesus. Cristo é perfeito, né? Deus é perfeito, né? E a gente está aqui hoje com a palavra, ainda temos a palavra, então vamos aproveitar, né? Ler, colocar ela aqui no coração, né? Encher a botija. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Olha isso. Não foi manifestado aos filhos dos homens essas coisas que Paulo, né, nos deixou aqui escrita pelo poder de Deus, que é muito importante. Se a gente soubesse tão grande é a importância de pôr essas coisas no coração, a gente ia pegar essa Bíblia de noite e não ia largar mais. Eu já fiz isso. Hoje eu não digo que eu faço mais, mas eu já fiz isso. Chegava a me penetrar na palavra, que chegava a gente para conversar comigo, eu nem via. Depois é que as pessoas vinham me falar, que veio conversar comigo, batia assim, e eu não ouvia, não via. Para Deus, né? Deus, ele é maravilhoso. Ele arrebata a gente em espírito para ir mostrando as coisas. É assim que funciona a palavra de Deus. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas. Não era revelado. Mas aí, o Espírito Santo, depois que Cristo veio, que Ele nos enviou, é Ele que revela essas coisas. E ele revela, como ele me tem mostrado muitas coisas. Mas para isso a gente precisa ler, né? Precisa ler, senão não tem como. A saber que os gentios são co-herdeiros. Os gentios são co-herdeiros. E de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Né?
Antes éramos gentios, mas agora, né, já somos de Cristo Jesus, né? Então os gentios são cordeiro, basta que eles queiram e aceitem a palavra de Deus. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas irrepreensíveis de Cristo. Olha isso. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que incompreensíveis? Porque se o Espírito não revela, não adianta. Pode ler 300 vezes a palavra de Deus, mesmo capítulo, mesmo versículo, se o Espírito não abrir o olho, não tirar a escama, não entende. Por isso é incompreensíveis. Mas quando Deus quer revelar, né? Aí ele revela, arruma, né, um dentre os homens, né, e revela e anuncia o poder de Deus, como fez com Paulo, né? Coisa linda, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculta em Deus. Olha isso. Esteve oculto em Deus. Desde os séculos. Só veio ser revelada de Cristo para cá. Por isso nós devemos dar muito valor, como eu tenho falado aqui, eu repito essas coisas, é para que a gente então dá valor, né? Que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha isso. Para que tudo isso que Jesus Cristo fez aqui seja revelado para todos, né? Potestades, principados, todos. Vê a grandeza de tudo isso, a importância de tudo isso. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A gente nem sabia, né, que tinha família nos céus, como está falando aqui. Da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Todos, né? Não existe uma vida que não sabe quem é Jesus. Todos conhecem. Aqui na terra, no céu, seja lá onde for. Olha isso, gente. Olha o tamanho do poder de Jesus Cristo. Depois de Deus é Cristo. Quando ele lança uma palavra, não adianta, não volta vazia. Né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habita pela fé no vosso coração, a fim de estando enraigados e fundados em amor. Enraigados e fundados em caridade ou amor, como está escrito aqui. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura,
o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eita, que glória a Deus! Não precisa saber disso, né? Qual a largura, a altura, a profundidade dessas coisas que Deus, que Cristo fez por nós. Enquanto a gente não conhecer isso, né, não pôr isso no coração, a coisa mais fácil que tem é o diabo arrebatar. Por isso precisamos, né, tá em constante oração, né? Sempre tá lendo a palavra, né? Porque já sabe tudo que não precisa mais ler, né? A gente fica um pouco preguiçoso mesmo, como eu disse há um pouco tempo, né, aqui, né? Mas a gente precisa se esforçar, né, para chegar até o final, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eita glória! Deus, ele tem muito poder, né, de fazer todas essas coisas por nós. Basta que a gente queira, né? A esse é a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então que cada um, né, venha fazer a sua parte, cada um venha falar da palavra conforme o dom que Deus deu. Mas, né, quem não prega, quem não sabe falar da palavra de Deus, pode também compartilhar, né, fazer a obra de Deus já pronta, tá pronta, é só compartilhar e já faz a obra de Deus. E é isso que eu peço em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas venham me ajudar a fazer essa obra de Cristo Jesus, né? Não peço nada, não quero nada de ninguém, como Deus fala na palavra, né? De graça recebeste, de graça daste. Eu não vim aqui para pedir nada para ninguém. Se alguém tem que me dar alguma coisa, esse é o meu Deus. E é nele que eu espero. E assim eu espero que todos façam uma obra conforme a vontade de Deus. Para cada um fazer a sua parte, né? E assim eu agradeço em nome de Jesus.